salve galera do canal Rafa Melo, estamos de volta para mais um vídeo. Você já sabe, hein? Colhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito no canal, esse botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, segue as redes sociais diretamente aqui do CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. Nós acompanhamos a coletiva de apresentação do novo atacante do Mengão, Michael, que vai utilizar a camisa 19. Uma coletiva muito descontraída, um jogador humilde, saindo de Goiânia para o maior clube do mundo. Palavras do próprio atacante Michael. Os dirigentes também participaram dessa coletiva. Diretor executivo Bruno Spindel e o vice-futebol Marcos Braz. Falaram de tudo: mercado da bola, renovações, saídas, reforços. Você vai ficar sabendo tudo e muito mais aqui no canal Rafa Melo. Então não pula o vídeo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Mas a grande preocupação da diretoria rubro-negra: o calendário apertado do mês de fevereiro. No dia 16, já temos aí a final da Supercopa do Brasil. Jogo único, Mané Garrincha, 11 da manhã, Flamengo e Atlético Paranaense. Depois, o Flamengo de repente sai de Brasília e vai direto para o Equador, porque no dia 19 já tem o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Esse jogo no Equador contra o Independiente del Valle. E aí o jogo de volta no dia 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, o Flamengo decide em casa no Maracanã. Dia 4, aí já começa a caminhada, né, do atual campeão da Libertadores, vai enfrentar o Júnior Barranquilla na Colômbia. E aí segue a agenda do Flamengo. Os dirigentes mostraram muita preocupação sobre esse calendário. Marcos Braz vai até falar sobre isso. Mas a gente já começa falando do assunto Gabigol. E Marcos Braz vai falar o que falta para acertar a contratação do artilheiro. Primeiro, ainda estamos dentro dessa semana. Eu ainda continuo com o mesmo entusiasmo, todos nós aqui, eu, Bruno, o clube. Só que ainda tem que aguardar um pouquinho. A gente vem ainda tratando do assunto da negociação com o Gabriel. Precisa falar aqui que é uma negociação longa, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, e é isso que a gente está tendo. Eu ainda acredito que dentro dessa semana a gente tenha um final, e mais uma vez eu digo, e eu acredito que tenha um final feliz. Marcos Braz vai tirar agora todas as dúvidas do torcedor rubro-negro. Entre Flamengo e Gabigol, tudo certo, salário, imagem, tempo de contrato. Mais uma vez, Marcos Braz esclarecendo sobre o assunto Gabigol. Todos nós sabemos que tinha uma negociação com a Inter, que estava muito perto de um ajuste final, mas a gente precisava de uma outra negociação que era tão importante quanto, que era com o jogador. Essa demorou mais um pouquinho, a gente vem conversando, foi ajustado e agora a gente voltou para, posso falar, um sprint final com a Inter. Estamos fazendo alguns ajustes, não tem nada que não esteja dentro do seu tempo. Os jogadores vão se apresentar no dia 27. Então a gente já tinha isso na cabeça, que a gente poderia ter esse tempo todo aí de negociação. E assim que está sendo feito, com muita calma, com muita tranquilidade. E mais uma vez, a gente espera que tenhamos um final feliz entre Flamengo, Inter e Gabriel. Marcos Braz falou também sobre a renovação do técnico, o Mr. Jorge Jesus, que chegou ontem, hoje pela manhã esteve aqui no Ninho do Urubu, mas ainda não teve um contato, nem com o Spindel, nem com o Marcos Braz. Vamos ouvir o vice de futebol do Flamengo falando sobre o assunto. Eu acho que a primeira conversa que eu e Bruno vamos ter com ele não é do contrato, não. A primeira é externar essa preocupação de ter uma final no dia 16 e outra no dia 19. Eu acho que essa que vai ser a primeira. E ainda tem Taça Rio, espero que a gente esteja lá, né? Se a gente tiver... Taça Guanabara, desculpa. Taça Guanabara, se a gente tiver classificado para a final, quer dizer, a gente tem isso. Então, a primeira conversa com o Jorge Jesus não será de renovação.
Até porque ele tem contrato em vigência, eu já estou cansado de falar isso aqui. Ele tem um contrato em vigência. O Flamengo tem uma relação excelente com ele, o Bruno tem, o presidente tem, eu tenho. Então, primeiro reunião, o primeiro tema com o Jorge Jesus é essas finais aí, que é o que importa para o Flamengo, que importa para a torcida do Flamengo. E, lógico, paralelamente a isso, devagarinho, a gente vai tratando sobre a renovação. Renovação que todo mundo sabe da dificuldade, todo mundo sabe que tem que ter paciência, e assim vai ser. Marcos Braz falou também sobre a possível chegada de novos reforços. Ele mudou um pouco a fala desde a última semana, quando ele falava que o ciclo de negociações estava encerrado. Vamos ouvir Marcos Braz. Qualquer opinião, qualquer situação, em relação ao Jorge é importante nesse processo. E a gente, com calma, dentro dessa tranquilidade que sempre teve aqui, a gente vai saber se precisa ou não, se será agora ou não, mas isso é com muita calma, com muita tranquilidade. A gente nem teve... tem um ponto principal aí, que é ter tranquilidade para falar com o Jorge alguns outros temas, inclusive o da sua renovação, mas a gente tem outros temas importantes aí. E eu acho que esse tema de se vai precisar ou não de um outro jogador também vai ser abordado. Então a gente tem que ter tranquilidade para, na hora certa, a gente se posicionar. Marcos Braz falou também sobre a transmissão da TV Globo no Campeonato Carioca. Não é a área dele, mas vamos ouvir Marcos Braz. Mas existem pessoas dentro do Flamengo, departamentos dentro do Flamengo, que estão tratando dessa questão. O Flamengo já se posicionou oficialmente. Para todos nós vale, claro, esse posicionamento. E eu não tenho muito que dar, não é explicação em relação a esse fato. Eu acho que o Flamengo já se posicionou e é um outro departamento que está tomando conta da matéria. Eu prefiro que o outro vice-presidente ou que as pessoas que estejam dentro desse processo se pronunciem em relação a isso aí. Mas eu acho que já está aí, está posto. O Flamengo já fez uma nota oficial. Para mim, vale a nota oficial do Flamengo. Quando perguntado sobre a saída de alguns atletas, o Berrio, que está em negociação avançada com o Tijuana do México, pode inclusive se transferir a qualquer momento, caso do Pires da Mota, que teve aí o contato do América do México, entre outros atletas. Vamos ouvir Marcos Braz sobre a saída de jogadores. Eu acho que, é o que eu falei, tenho certeza absoluta que as conversas com o Jorge Jesus durante essa semana vão dizer muito em algumas situações como esta. É evidente que o elenco fica mais forte ainda, os espaços diminuem e a gente pode ter aí a surpresa de algum atleta achar que tem que ter um outro projeto esportivo. Eu não sei qual é o atleta que vai entender dessa forma, mas a gente prefere falar com o Jorge primeiro para depois entrar nessa seara aí. Agora, é evidente que o Flamengo, da mesma maneira que faz propostas para contratação, muitas vezes tem consultas sobre jogadores do Flamengo. E o Bruno vai tratando esse assunto, ouvindo as pessoas, ouvindo as propostas. Existem propostas que chegam para mim também, a gente ouve, a gente vai debatendo e com tranquilidade a gente vai tomando as decisões. Agora, eu acho que isso aí é um tema que a gente tem que falar com muito cuidado, com muita preocupação, até para a gente respeitar o atleta, aos atletas que, se eles estão aqui, é porque eles foram qualificados para estar aqui e, mais do que isso, já foram campeões por aqui. Então, o atleta que foi campeão, a gente tem que ter um respeito. O atleta que tem uma passagem aqui, que tem contrato em vigência, que é funcionário do clube, a gente precisa também ter respeito como qualquer outro, como os que estão chegando ou que ainda vão permanecer por bastante tempo. Eu perguntei ao diretor executivo Bruno Spindel sobre a renovação contratual de Bruno Henrique, se ele já está conversando com representantes do atleta. Ouça o que disse Bruno Spindel. Bruno, queria saber se
o processo já foi iniciado da renovação de contrato do Bruno Henrique? Se vocês já começaram a conversar com os representantes do jogador? Tá bem avançado, diria que tá por detalhes. Tá bem avançado mesmo. 2023, né? Sim, e acho que na próxima semana já deve estar tudo concluído. É mais detalhe operacional do que qualquer outra coisa. E o Marcos Braz falou sobre esse calendário apertado do mês de fevereiro. Vamos ouvir a palavra do dirigente rubro-negro. Da Recopa, não tem muito o que falar. A gente já vinha mais ou menos monitorando isso. Sabia, a curto prazo, né? Quando eu falo monitorando, a gente sabia aí que poderia acontecer isso aí de uma semana para cá. Eu acho que não tem pouco a fazer. Quando eu falo pouco a fazer, é depois que já está marcado. Você tem que se adaptar a esse processo. Eu ainda não tive com o Jorge, não consegui falar com ele. Ele chegou bem cedo, eu não estava no clube, cheguei agora aqui para apresentação. O Bruno também, eu não sei se está nessa correria aqui de alguns ajustes de jogadores. Assim, então, agora é tratar isso com naturalidade, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que ficar reclamando na imprensa, não tem muito o que ficar questionando. Agora é pegar a data do dia 19. A gente tem uma final no dia 16. Pouco provável da gente voltar no Rio de Janeiro, né? Acho que vai ter que ir direto de Brasília. Isso eu não sei, eu estou aqui exercitando com você aqui, com todos vocês. A gente com calma agora vai ver. Muito feliz a gente não está, né? A gente gostaria que esse primeiro jogo fosse um pouquinho mais na frente, em que desse uma preparação mais adequada a todo o elenco do Flamengo. A gente acredita e, além de acreditar, a gente confia muito em quem vai estar preparado no dia, mas o óbvio sempre, quando você tem uma equipe, quando você tem tantos jogadores, é que todos esses deveriam estar preparados. O meu amigo Mauro Santana perguntou ao Marcos Braz como foi a venda do Reinier e qual a relação que o dirigente tem com o clube espanhol. Vamos ouvir Marcos Braz. A relação com o Real Madrid sempre foi boa. É boa nessa gestão, foi boa na gestão passada. Processo natural. Processo que se tem no mundo inteiro. Eles compram um jogador nessa idade aqui, compram na Argentina, compram no mercado sul-americano todo. Quando eu falo eles, eu não estou falando só do Real Madrid, eu estou falando do processo como é. E o processo é esse. A gente se ajusta a esse processo, tira o proveito desses processos. Nós gostamos muito do jogador. Reinier tinha contrato com a gente aí por mais 4 anos, mas eu acho que a partir do momento em que chega na negociação, em que principalmente o jogador se sente confortável, sente que é um momento de uma transferência, o Flamengo também, através da parte financeira, que se sente confortável em fazer esta transação, eu acho que é um processo natural que a gente tem que chegar e tratar com naturalidade. A relação é boa, como era da direção para trás. Rapaziada, já tinha gravado o vídeo para vocês quando o nome do zagueiro Gustavo Henrique Vernes apareceu no BID, Boletim Informativo Diário, agora às 5 da tarde. Então ele pode encarar o Vasco. Vai depender do técnico Maurício Souza. O jogador que está realizando o treinamento com os outros reforços, ele ainda não treina com os garotos da base, o Sub-23, então vai depender do treinador. Mas o nome dele já consta no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Por falar em Mauro Santana, mais uma vez recebendo aqui esse profissional fantástico no canal Raflamelo, ele que também tem um canal Mauro Santana no YouTube, nas redes sociais. E aí, Mauro, o que deu para tirar dessa apresentação do Michael e Marcos Braz e Bruno Spindel falando sobre tudo?
É verdade, um forte abraço a toda a galera que está acompanhando o vídeo aqui pelo seu canal. E com certeza, primeiro, o entusiasmo do Michael. Ele que meio que se intimidou quando ele entrou na sala de imprensa e se deparou com a quantidade de jornalistas. Lógico que é um universo completamente diferente daquele que ele tinha no Goiás. Hoje o apelo é muito maior, a visibilidade é maior. Ele foi um pouco reticente no início, depois acabou se soltando ao longo da coletiva. Inclusive as próprias perguntas dos jornalistas ajudaram o jogador a se sentir mais à vontade, mas ele demonstrou entusiasmo muito grande. Ele mostra que, mesmo falando sempre com respeito aos concorrentes, a vaga ali no setor ofensivo, mas ele está com muita fome de entrar nesse time do Flamengo e quer ser campeão, o que é fundamental. E sobre o Marcos Braz, né? Macaco velho, né? Malandro, falou o que queria, né? E conseguiu ali se esquivar das perguntas mais capciosas. Mas o que a gente pode tirar da leitura do Marcos Braz, que a gente já conhece, né, do convívio com o dirigente, é que quando ele diz que algo já está adiantado, é porque já está quase fechando. A gente lembra que quando ele falava do Michael, depois da própria reunião que teve no Rio de Janeiro, na semana retrasada... Quais são as chances? Quais são as chances? Poucas. Tá aí, foi apresentado. Já está trabalhando desde a semana passada. Então, se ele falou a respeito da questão envolvendo o Gabigol e disse que faltam detalhes a serem acertados com a Inter de meu amigo, pode esperar ou para essa semana, mais tardar na semana que vem, o anúncio oficial do retorno de Gabigol ao Ninho do Urubu. É isso, o detalhe é esse, né? Quando o Marcos Braz fala de detalhes, a gente não sabe se será anunciada a contratação de Gabigol essa semana ou a outra. E ele deu a entender que ele vai sentar com o Mister Jorge Jesus e vai conversar sobre o elenco. Quem pode sair? Quem pode chegar? Tem alguma carência em algum setor? Lateral direita, meia, alguma coisa a respeito? Aí tudo bem, mas essa conversa ainda não aconteceu. Eu vou encerrar esse vídeo com a minha pergunta para o atacante Michael, já agradecendo o Mauro Santana, porque isso aqui é Flamengo. Boa tarde, Michael. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Você falou em recente entrevista que queria jogar em grandes campos, conquistar o mundo. E você chega no elenco maior do mundo, mais qualificado do Brasil, um elenco muito competitivo. Se o Flamengo repetir os feitos de 2019, é difícil você fazer isso na sua cabeça, imaginar, mas você disputar o Mundial, de repente o Liverpool, o Barcelona, o Real Madrid, você olhar para um lado o Salah, olhar para o lado o Messi, jogador que você joga no videogame. Já parou para pensar nisso? Cara, parar para pensar não parei, né? Mas claro que é uma evolução muito grande. Tá aqui no Flamengo hoje é um crescimento muito grande, como você disse, pela proporção que o clube é, porque o clube é grande, é gigante, e se a gente conseguir, será muito bom para mim, para o clube, mas vamos a passo e vamos que a gente tem muito chão pela frente, mas eu espero sim que no final do ano esteja todos nós comemorando.